Querida, cheguei. Uma frase simples, mas que, por algum motivo, não chega só no ouvido. Ela acerta direto, em algum lugar mais fundo. Agora para e pensa. Porque ouvir isso, lá de Família Dinossauro, dá essa sensação estranha de conforto, quase como se o tempo tivesse voltado. Ou então aquela música de Caverna do Dragão. Você nem precisa ver a cena. Seu cérebro completa tudo. Os personagens, o medo, a aventura, aquela dúvida que nunca teve resposta. E do nada, você não tá mais aqui. Você tá lá. E talvez o mais curioso é que até o desconforto também volta. Porque quando você lembra de Coragem, o Cão Covarde, não é só nostalgia. É aquele frio estranho, aquele medo meio inexplicável, mas que, de alguma forma, você sente falta. Agora me diz, como é que 3 desenhos antigos conseguem fazer isso com você, anos depois? Será que isso é só saudade? Ou será que o seu cérebro está recriando uma versão de quem você era? Porque a verdade é mais bizarra do que parece. Você não sente falta do que viveu, você sente falta de quem você era quando viveu aquilo. E se eu te falar que existe uma estrutura no seu cérebro responsável por isso? Uma parte que não só guarda memórias, mas literalmente reescreve o seu passado toda vez que você tenta lembrar dele. Hoje, você vai entender porque nostalgia não é só emoção, é biologia. E talvez, depois desse vídeo, você nunca mais confie 100% nas suas próprias lembranças. Se inscreve agora. Sério. Esse canal ainda é pequeno, e se você sair, talvez nunca mais veja esse tipo de conteúdo aparecer para você. E se você tá aqui, é porque você não é qualquer pessoa. Você gosta de entender o que tá por trás das coisas. Então fica até o final, porque aqui no Mede Tudo, a gente mede tudo sobre a medicina. Mas então, vamos do zero. Para entender por que um desenho antigo mexe tanto com você, a gente precisa falar de 2 regiões reais, físicas do seu cérebro. Não é metáfora. São áreas anatômicas mesmo. E o mais curioso, cientistas conseguem ver isso acontecendo. Hoje, com exames de imagem, como a ressonância magnética funcional, dá para observar quais partes do cérebro ficam mais ativas em tempo real. E sabe o que eles perceberam? Quando uma pessoa lembra de algo marcante, 2 regiões acendem mais que o resto: o hipocampo e a amígdala. Agora imagina assim: o hipocampo é uma estrutura que fica bem no fundo do cérebro, e ele é essencial para formar memórias. Tudo que você vive, antes de virar lembrança de longo prazo, passa por ele. É como se fosse o sistema de armazenamento. Sem ele, você até vive o momento, mas não consegue guardar depois. Já a amígdala fica ali do lado. E ela não guarda nada. Ela faz outra coisa. Ela dá emoção para a experiência. Ela marca aquilo como importante, assustador, confortável, intenso. Agora vem o ponto-chave. Essas 2 regiões trabalham juntas. E isso não é teoria. Isso aparece nos exames. Quando alguém relembra algo da infância, essas áreas aumentam o metabolismo. Ou seja, gastam mais energia. Ficam mais ativas. Como se o cérebro estivesse literalmente revivendo aquilo. Agora pensa nisso na prática. Quando você lembra de Caverna do Dragão, não é só uma imagem vaga. Seu hipocampo puxa a memória. E sua amígdala reacende a emoção, aventura, curiosidade, até aquela frustração do final que nunca veio. Agora troca o cenário. Família Dinossauro querida, cheguei. Aqui a emoção muda completamente. Vira conforto. Rotina. Sensação de casa. Mesma lógica. Hipocampo recupera a amígdala color e agora segura esse. Coragem, o cão covarde ali, a amígdala trabalhou forte. Medo. Estranheza. Tensão. E isso deixou a memória ainda mais marcada. Porque o cérebro dá prioridade para tudo que é intenso. Agora junta tudo isso. Quando você lembra hoje, essas regiões voltam a ficar ativas. Como se aquele momento estivesse sendo montado de novo. E é exatamente isso que está acontecendo. Você não está só acessando o passado. Seu cérebro está reconstruindo ele, usando memória mais emoção em tempo real. E talvez
É por isso que parece tão forte. Porque, biologicamente, uma parte de você realmente está vivendo aquilo de novo ponto, mas ainda falta uma peça nesse quebra-cabeça. Porque até agora você entendeu. O hipocampo puxa a memória, a amígdala traz a emoção, mas por que isso é tão bom? Por que lembrar dá prazer? A resposta está na química do seu cérebro. Quando você revisita uma memória marcante, seu cérebro libera dopamina. A dopamina é um neurotransmissor ligado à recompensa. É o mesmo sistema ativado quando você conquista algo, come algo que gosta ou até quando recebe uma notícia boa. Ou seja, lembrar de algo especial não é neutro. É recompensador. Agora adiciona mais uma camada, dependendo da memória. Se tiver envolvimento afetivo, pessoas, família, sensação de pertencimento, o cérebro também pode liberar ocitocina, que é associada a vínculo, conexão, afeto. E agora tudo começa a se encaixar. Quando você lembra de família dinossauro, não é só uma memória. É um pacote completo. Imagem mais emoção, mais sensação de conexão quando você lembra de Caverna do Dragão. Vem junto. Aventura mais curiosidade, mais expectativa e até quando você lembra de Coragem, o Cão Covarde. Mesmo com medo, existe algo ali que prende. Porque o cérebro também se interessa por intensidade. Agora junta tudo. Hipocampo reconstruindo a amígdala, emocionando dopamina, recompensando ocitocina, conectando e você tem um sistema perfeito. Um sistema que te faz voltar ao passado e gostar disso. Só que aqui vem a virada final. Se toda vez que você lembra, seu cérebro reconstrói essa memória, misturando com o que você sente hoje, então essa sensação boa não vem só do passado. Ela vem do presente também. Do jeito que você interpreta aquilo hoje. E talvez é por isso que a nostalgia é tão poderosa. Porque ela não é só sobre o que aconteceu, é sobre o significado que aquilo ganhou dentro de você. Agora eu quero saber, qual cena, desenho ou momento ativa isso instantaneamente aí dentro? Comenta aqui. Sério. Porque isso aqui diz muito mais sobre você do que parece. E se você curtiu entender como o seu próprio cérebro funciona, já deixa o like. E se inscreve. Porque esse canal ainda é pequeno. E se você sair agora, talvez nunca mais veja esse tipo de conteúdo de novo. E aqui no Mede Tudo, a gente mede tudo sobre a medicina.